vai abordar um tema aqui muito hoje que está aí, né? Nós estamos vendo uma série de coisas acontecerem à nossa volta e escolhemos esse tema da intolerância, né, para trabalharmos. E gostaríamos que vocês também viessem nas outras noites. Nós vamos ter várias edições desse projeto que nós chamamos de Conversas Impertinentes. Porque o objetivo desse projeto é justamente trazer assuntos que incomodem na nossa experiência cotidiana, nas relações interpessoais e na nossa relação como trabalhadores do judiciário, com a própria administração, com o próprio Estado. Então, nós trouxemos hoje para fazer essa conversa conosco duas pessoas que abordam esse tema, que têm estudos nessa área, que é o Juremir Machado, que já está aqui pela terceira vez em projetos nossos, né? Juremir Machado da Silva, que é professor universitário, jornalista, tradutor, romancista e cronista. E o Marcos Rolim, que nos visita pela primeira vez, que a gente espera que seja a primeira de várias também, né? Que é professor universitário, jornalista, sociólogo, escritor e consultor em segurança pública e direitos humanos, que é uma área bem nevrálgica, onde todo mundo muitas vezes dá pitaco e às vezes se coloca, por isso também a ideia de discutir intolerância, as soluções mais óbvias, mais simples, que é também de intolerância com aquilo que a gente muitas vezes desconhece, com aquilo que a gente não está acostumado a lidar, ou que para nós é estranho. E às vezes a gente tem essa tendência de não saber lidar com as diferenças, não saber lidar com o que nos é estranho, e aí numa atitude social e mental de rejeição, e às vezes até de agressividade com aquilo que não nos é familiar. Então, nós queremos falar sobre isso, e para isso convidamos, então, os nossos painelistas. Eu já vou passar a palavra imediatamente para o Juremir, para que ele comece. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui outra vez, terceira vez aqui no Sintrajuf. Obrigado ao pessoal aqui que me convida. Pelo jeito, não foi assim tão catastrófico, porque a prova é que me convidaram de novo. E desta vez na companhia... Não funcionou? Vamos fazer aqui, vamos arrumar primeiro. Eu acho melhor. Tudo bem? Na companhia do Marcos Rolim, que eu admiro, que é um intelectual importante, interessante, um defensor dos direitos humanos, um militante do bem. E olha que não é fácil ser do bem atualmente, é muito mais fácil ser do mal. E o Marcos é do bem. O tema intolerância é um bom tema. Agora, também é preciso associar o tema ao título do evento, que é essa questão aí de ser um pouco impertinente. Então, vamos tentar, né, falar da intolerância, não no sentido da pertinência, mas no sentido da impertinência, como um pouco assim de provocação. Né? Então, nos últimos dias, esse tema tem aparecido. Eu fui convidado na semana passada para participar de uma outra mesa na Assembleia Legislativa, organizada pela deputada Manuela Dávila, sobre ódio e intolerância nas redes sociais, na internet. A internet se transformou numa grande lata do lixo, é o lugar onde todo mundo odeia todo mundo. E quem não odeia não é visto. A única maneira de ser visto é odiando bastante. É um lugar onde todo mundo fala mal de todo mundo. E, obviamente, sempre num tom acima, que é para tentar ser ouvido. Então, lá naquele evento que era sobre a intolerância nas redes, quase acabou no tapa. Não acabou no tapa porque chamaram a segurança e terminaram o evento. Senão, aquele belo evento sobre a intolerância teria terminado numa batalha campal. Terminou num barraco. Foi um grande barraco.
porque teve lá uma turma que foi lá para boicotar o evento e tal, e era mais um dos grenais. Toda a vida brasileira está grenalizada, coxinhas versus petralhas, petistas versus tucanos, Grêmio versus Internacional e tudo mais. Tudo é grenalizado, absolutamente grenalizado. Não tem nada que escape hoje. O que se tem é muito difícil de ver. Então, estamos vivendo num momento de muita exacerbação desse tipo de reação. Ainda quando eu estava vindo agora para cá no táxi, me ligou meu amigo Davi Coimbra, que está nos Estados Unidos fazendo tratamento, e ele disse, daqui de longe eu sinto que está muito polarizado aí no Brasil. E eu acho também que está mesmo. Ao contrário do que se imaginava que fosse diminuir, que as pessoas fossem se entender mais, que a oposição esquerda e direita fosse diminuir um pouco, eu acho que está mais polarizado do que nunca. Então, isso se expressa de várias maneiras. Vou falar aqui um pouquinho o Marcos aqui vai discordar de mim, portanto teremos discussão. Eu escrevi de ontem para cá bastante sobre o Richard Dawkins, que veio fazer palestra no Fronteiras do Pensamento. Então, vou tentar situar assim. Eu gosto do Richard Dawkins, acho que ele é um intelectual interessante, que tem feito coisas importantes. Por exemplo, é importante dizer assim, eu não creio em Deus. E pronto, se o sujeito não crê, é importante que ele diga. É importante que o sujeito diga assim, as religiões têm feito mal à humanidade. Se ele acha isso, e de certa maneira é verdade, tem que dizer isso. Mas, depois disso, eu encontro vários problemas. E tenho dito isso na internet de ontem para cá. Resultado, recebi alguns elogios, um muito interessante. O sujeito disse assim, só podia ser burro e viado. Eu fiquei, assim, um pouco preocupado com o burro, né? Porque o viado, obviamente, não é insulto, embora na cabeça lá do sujeito fosse insulto. Então, mas por quê? Porque, olhem só, eu acho que nós temos que ser intolerantes com a intolerância religiosa. Temos que ser intolerantes com a intolerância religiosa, temos que ser intolerantes com o Estado Islâmico. Temos que ser intolerantes, se tem o Estado Islâmico, porque está muito na mídia. A intolerância, a gente sabe, não é exclusividade dos muçulmanos. A intolerância existe e sempre existiu em todas as religiões. Então, eu sou completamente a favor da intolerância com a intolerância religiosa. Mas eu não sou a favor da intolerância com a crença religiosa. Acho que a crença religiosa é uma questão de cada um. Se o sujeito acredita, é uma questão sua. Eu não tenho por que dizer que todo aquele que acredita é esquizofrênico, é burro, é doutrinado, tem algum problema mental. A meu ver, é exatamente isso que o Richard Dawkins diz, que todo aquele que crê é um esquizofrênico. Eu acho bastante redutor, bastante redutor. De resto, como eu li Voltaire antes dos 15 anos de idade, tudo que tinha para se dizer sobre religião, o Voltaire disse. E como eu li Deus, um Delírio, do Dawkins, eu posso atestar que não tem nenhuma novidade, a não ser a capacidade de insultar sem ironia. O que é uma perda, porque o Voltaire insultava com ironia. Era muito mais divertido, era muito mais interessante. Agora, é claro, os insultos estão atualizados, a cada época os seus insultos. O que faz de Richard Dawkins um best-seller mundial. Ele é um bom marqueteiro, ele sabe vender livros, ele explora uma questão que toca no interesse das pessoas, e não digo que ele esteja errado. Acho que, por exemplo, se o sujeito está diante do Bolsonaro, é melhor ficar com o Richard Dawkins, evidentemente. Mas eu penso que entre o Bolsonaro e o Richard Dawkins existe o Marcos Rolim. E aí eu fico com o Marcos Rolim, não fico nem com o Richard Dawkins, nem com o Bolsonaro. Porque é possível escolher uma opção em que eu não seja tolerante com a intolerância, mas também que eu seja capaz de respeitar que alguém crê. Um dia eu estava conversando com um sujeito que é muito meu amigo e com quem eu tenho uma longa história de convivência, que é um religioso, Monsenhor Urbano Zires, foi pró-reitor de pesquisa na PUC durante muito tempo,
E a gente estava conversando sobre crença. E ele me disse assim, porque, como ele é padre e tal, de vez em quando eu fazia uma pergunta para ele assim, mas o senhor crê mesmo? E ele me disse um dia assim, Juremir, eu creio. Eu não preciso provar para ninguém que eu creio. E não preciso provar para ninguém que Deus existe. O problema da prova da existência de Deus é dos que não creem. Os que creem não precisam fazer a prova da existência de Deus, eles creem. Ao contrário do que disse o Dawkins ainda ontem em Porto Alegre, a questão do julgamento da existência de Deus não é da ciência. A ciência até pode se meter nisso e achar que pode definir ou não, mas quem crê não precisa da ciência. Quem crê, crê. Sente isso. Eu falo isso como quem não sente. Pode ser que um dia venha a sentir. Não é uma questão minha, mas eu não posso me colocar no lugar do outro e dizer que aquele que crê, crê porque não sabe. Crê porque é ignorante. Crê porque é esquizofrênico. Crê porque, enfim, foi doutrinado para crer. Não acho que isso seja verdadeiro. Não posso aceitar que o sujeito diga assim, espiritualidade, não sei o que essa palavra significa. Acho que é redutor. O Edgar Morin, sujeito que já está com 94 anos de idade, que também é um pensador, que também é um cientista, que também é um cientista, na medida em que as ciências humanas também são ciências, é um sujeito que sempre salienta esse paradoxo. Assim, quanto mais a sociedade se racionaliza, mais ela se torna árida do ponto de vista de imaginário. Então nós temos o seguinte, sim, a razão deve predominar, que dúvida que a razão deve predominar, mas a razão também tem seus males, a razão também tem sua doença, e o efeito perverso da razão é o racionalismo. O racionalismo é quando a razão pensa que pode explicar tudo. A ciência pode explicar um monte de coisas, ela só não pode explicar por que nós estamos aqui. Ela só não pode explicar por que existe alguma coisa em lugar de nada. E ela não pode explicar o que existia antes do existente. Ela pode apresentar um monte de teorias, a teoria do Big Bang, tudo chute. É absolutamente interessante, mas indemonstrável. Absolutamente indemonstrável. Não é à toa que os físicos estão cada vez mais perto dos poetas, o que é muito bom, porque são grandes teorias que, como a gente sabe, tem teoria para tudo. Tem um que diz isto, tem que diz outro que diz o contrário. E assim nós vivemos de amor e de teorias. O que é muito bom, eu sou totalmente a favor das teorias. Eu consigo pensar uma teoria por dia. Normalmente elas não são convincentes nem pertinentes e eu as abandono. E até porque vem outra já ali apitando, querendo lugar. Mas o que eu estou querendo dizer? Que eu sou totalmente favorável à crítica. Criticar é bom, criticar é orgasmático. Então, tem que criticar muito, mas também pode ser criticado. Por exemplo, o Dawkins é um sujeito que bate em todo mundo. Por que nós nos furtaríamos de bater no Dawkins? Por que nós não teríamos o prazer de bater nele se ele deixa a bola assim prontinha para fazer o gol? Perguntado por uma mulher, que uma mulher deveria fazer se grávida soubesse que o feto tem síndrome de Down? Ele respondeu, bem diretamente, aborte e tente de novo. Seria imoral colocar no mundo uma criança com síndrome de Down. Eu acho infame. Eu acho que cada um escolhe, mas é algo que, dito, formulado como tal, fica infame. Por que fica infame? Primeiro porque muitas mulheres souberam e tiveram seus filhos com Down. Elas são imorais. Segundo porque eu conheço muitos Downs. E eu acho que a vida deles é digna, é vida, e eles merecem estar vivos. Ou eu sou obrigado a olhar para eles e pensar, se as mulheres tivessem tido a escolha e ouvido Dawkins, eles não estariam aqui. Então, de alguma forma, é uma proposta de assassinato retrospectivo. Se tivessem tido a oportunidade, eles não estariam aqui. Para mim, é um princípio eugenista. Cada um escolhe as suas imperfeições. Uns querem se livrar de judeus, outros querem se livrar de Downs.
Cada um se livra por alguma razão, esta ou aquela, lógica, mas a lógica não dá conta da vida. Aliás, seria preciso primeiro perguntar qual a lógica. Existem muitas lógicas. E as lógicas não dão conta da vida. Eu estava provocando o Marcos no início, assim, eu adoro os chamados experimentos mentais feitos aí por um monte de filósofos malucos que fizeram experimentos mentais. Até o Peter Singer. O Peter Singer tem um que é muito interessante, que é assim, bem simples. Se uma criança estivesse morrendo afogada, num laguinho qualquer, vamos imaginar assim, um laguinho na Redenção, um espelho d'água na Redenção, e a criança está morrendo afogada, e vocês vêm chegando, e vocês estão calçando sapatos italianos caríssimos, não sei porque é italiano, mas enfim, ele falou italiano, estão calçando sapatos italianos caríssimos, e a criança está se afogando. Vocês se jogam na água e estragam os sapatos para salvar a criança? Claro que se jogam, salvam a criança e perdem os sapatos. Então por que vocês não vendem os sapatos e mandam o dinheiro para uma criança que está morrendo nesse momento de fome na Índia? Por que nesse caso vocês preferem salvar os sapatos? Só porque a criança está longe? Pensei nisso, eu não sei a resposta. Agora tem outro experimento da Philippa Fruit muito mais interessante, que é assim. Um trem vem a toda velocidade, o maquinista teve um infarto. E o trem vai passar por cima, digamos assim, de 4 lindas crianças. E aí um de vocês, a senhora, está parada junto à chave que muda a direção do trem. Tem uma bifurcação, muda a direção do trem. E no outro lado, na outra linha, se a senhora mexer na chave, o trem muda de direção e passa por cima de 2 velhinhos. Salvaram-se 4 crianças. E morreram 2 velhos. O que é melhor, o que é pior? O princípio do Dawkins é o seguinte: produzir menos sofrimento e mais felicidade. Ora, se eu salvo 4 crianças e mato 2 velhinhos, eu já tenho pelo menos o dobro de felicidade em relação ao sofrimento. Porque são 4 e são 2. Agora, tem outro exemplo mais interessante. Por que não? Chega um sujeito no hospital com a perna quebrada e chegam 2 precisando de um transplante. Por que não matar aquele da perna quebrada e usar os seus órgãos para salvar os 2 que estão precisando de transplante? Afinal de contas, vai produzir mais felicidade e menos sofrimento. Morre só um e se salvam 2. O que eu quero dizer com isso? A lógica não dá conta do existente. Felizmente, a razão não dá conta disso. A gente não sai desses paradoxos. Agora, vem de livro. Porque é provocativo. É por isso que eu disse que o Dawkins é um blockbuster. Todo cinema blockbuster é assim. É um troço provocativo, mas meio aguado, que fascina o gosto médio. É isso. E se tiver uma boa estrutura de marketing por trás, aí funciona mesmo. Porque a estrutura de marketing é assim. Inclusive é de Fronteiras do Pensamento, que eu ajudei a criar e conheço bem. É assim, em vez de chamar o ingresso de ingresso, quer comprar um ingresso? Comprar ingresso é vulgar. Chama de passaporte. Passaporte eu quero. Passaporte para quê? Para ver o Dawkins. Isso eu quero. Então, é um pouco assim, é o marketing. Isso se chama marketing. Por exemplo, agora se chama assim, vocês devem já ter sido tentados ou provocados a participar de um troço chamado crowdfunding, que em português até agora era vaquinha. Vaquinha. Agora tem um negócio chamado publicidade nativa. Publicidade nativa é uma maneira de pagar para publicar alguma coisa no jornal como se não fosse pago. Em 1895, no Correio do Povo, isso se chamava Notícia Reclame. Todas essas coisas existiram sempre. O marketing simplesmente faz o seguinte: esse evento aqui é um bom evento com um público distinto, mas se fosse entregue a um marqueteiro, seria modificado em algumas coisas. Por exemplo, esta mesa. Vejam esta mesa. Funcional demais. Dá para botar o papel em cima, a gente bota as pernas embaixo. É tudo muito funcional. E, portanto, deve ser dispensado. Não funciona, não tem charme. Como deveria ser feito? 2 poltronas.
brancas de preferência, sob um fundo preto. E nesse momento nós estaríamos com os papéis em cima das pernas. E seria bem desconfortável, mas seria fashion pra caramba. Então, vejam só, marketing, marketing, marketing. Nós somos a sociedade do marketing, até o da intolerância. Até tudo é bom desde que caiba no modelito do marketing. E aí sobra pouco espaço para a diferença. Porque o grande problema da nossa época é a diferença. É esse outro que é diferente de mim. Eu posso dizer, eu não creio. Eu nem sei se eu creio ou não creio. Depois, quando for para casa, eu vou pensar nisso. Mas eu posso dizer, eu não creio. Mas o que eu faço de esse outro que olha para mim e diz, eu creio? Eu digo que ele é burro. Eu digo que ele foi doutrinado por uma família que também foi doutrinada e que secularmente tudo e milenarmente tudo isso é doutrina, alienação e que só cabe extirpar esse mal. Eu tenho a verdade, eu tenho a razão e o outro não tem nada. Absolutamente nada. Será? Por que será que a gente sai, como os antropólogos, de uma cultura para outra, do interior da Amazônia para a Oceania, para todos os lugares, em todas as culturas, e elas sempre tiveram crenças? Por que elas sempre tiveram crenças? A gente vai a Machu Picchu e, mesmo não crendo, senta lá e fica tomado de alguma coisa, que eu usarei esta palavra um tanto ridícula, de uma energia esquisita. Por que será? Por que será que nós temos essa tentação de transcendência? Essa, digamos assim, tendência ao metafísico? Por que será que a gente se pergunta de onde eu vim, para onde eu vou? E só o Dawkins não se pergunta por isso? Bom, pode ser. O meu computador também não se pergunta. Mas os seres humanos, eles se perguntam essas coisas. Eu tenho certeza disso. Eu me pergunto. É claro que eu não acredito no design inteligente e tudo mais, porque é um troço um tanto burro. Mas existem formas mais sofisticadas de crença. Então, nunca imaginei que um dia eu estaria defendendo a crença. Porque eu acho que a crença... Por exemplo, tem crenças assim que me tocam. As crenças dos rituais afro-brasileiros, por exemplo, elas são chocantes. Às vezes eu fui a um ritual em que deceparam a cabeça lá do pobre do cordeirinho e saíram jorrando assim, parecia um chafariz jorrando sangue. Era horrendo, mas ao mesmo tempo tinha uma força naquilo que, olha, mexe com a gente. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos encontrar um outro caminho, a meu ver. Um caminho do meio, que seja o de contestar a dominação pela crença e respeitar a crença como espiritualidade individual. Aquela que não quer doutrinar ninguém, que não quer se impor a ninguém, que não quer legislar sobre a vida de ninguém, que não quer impedir ninguém de coisa alguma, mas que se dá o direito de existir porque existe nas pessoas. Porque está aí, porque surge, porque independe de alguém que se apresente como o doutrinador. Então, eu acho que num mundo polissêmico, pluralista, aberto, deve existir espaço, inclusive, para a crença. E para aquele que crê, respeitavelmente. Ainda assim, para terminar, a parte que mais me interessa, assim, quanto tempo tinha para falar? Mais ou menos isso? Falei muito? Não, tranquilo. Mais 5 minutos? Estou louco para ouvir o Marcos. Assim, o Dawkins tem também uma teoria dos memes culturais. Para um sujeito que é basicamente assim o gene da cultura. Para um sujeito que se diz racional e não metafísico, é uma metafísica de boteco. Seria preciso explicar demoradamente por que é uma metafísica de boteco, mas não passa de metafísica. Qual é o problema da metafísica?
O problema da metafísica é esse, que ela é indemonstrável. E foi duro se livrar da metafísica. Precisou Nietzsche, precisou Heidegger, precisou um monte de gente. Mas a metafísica é assim, ela sai pela porta da frente e volta pela janela. Ninguém vive sem metafísica. Em algum momento a gente tem metafísica. Nem que seja quando a gente está sentado em algum ponto, assim, por exemplo, no final de semana eu estive sentado num banquinho de pedra no Leme, no Rio de Janeiro, eu fiquei olhando aquela imensa paisagem e tive um surto de metafísica, que é basicamente aquele surto de se perguntar assim, por que eu, tão pequenininho, estou aqui agora nesse lugar, e onde eu estarei depois um dia? E por que eu estive aqui agora? Eu vou dizer para vocês, eu não duvido que Deus exista. E por que eu não duvido que Deus exista? Porque eu me dei conta um dia do seguinte, de uma coisa bem simples. Não tem nada. Se alguém acha a existência de Deus absurda, e é bem razoável que a existência de Deus seja absurda, eu vou dizer para vocês, tem uma coisa mais absurda do que a existência de Deus, a nossa existência. Não tem nada mais absurdo do que a nossa existência. Se o homem existe, por que Deus não existiria? Se o homem existe, tudo é possível. Absolutamente tudo é possível, porque nós somos absolutamente improváveis. Se é que nós existimos. Porque eu não tenho certeza disso. Eu não tenho nenhuma certeza disso. Porque é tão absurdo, tão impressionante, tão absolutamente sem sentido. Para quê? Vem, nasce, cresce, disputa, briga, se estressa, adoece, morre e acabou. Para que tudo isso? Além de tudo, é mal organizado, porque o mínimo que a gente podia dizer, dado que é assim, estamos todos de passagem e é rápido pra caramba, vamos fazer de outro jeito. Porque desse jeito, como se fôssemos eternos, vamos brigar até o último dia por um pedaço de terra, por uma cadeira, por tudo. Não, para aí. É muito rápido. Vamos fazer diferente. Vamos colaborar, gozar e viver numa boa, porque vamos morrer daqui a pouquinho. Mas não, todos nós vivemos como se fôssemos eternos. E não tem jeito de convencer, vamos fazer de outro jeito. Não dá, não pode. Não tem como. Então, e daí vem a intolerância, porque todos aqueles que nos contrariam, nós passamos por cima. A grande vantagem da internet é essa, é que finalmente cada um de nós tem um meio de comunicação no bolso e tem o direito de insultar todo mundo quantas vezes quiser ao longo do dia. E todo mundo usa, porque por que não usar? Além de tudo, dá para usar como fake. O sujeito vai lá, adota um nome qualquer e insulta todo mundo. Eu recebo uma média de 725 insultos por dia. É um troço assim impressionante. Eu sou insultado por tudo, absolutamente tudo. Olha, vai da minha maneira de falar, a minha risada, ao meu nariz, tudo, as minhas ideias, tudo. Então é uma beleza. Assim, dia que não tem insulto, eu adoeço. Ninguém me insultou ainda hoje. E claro, tem muitos elogios, mas elogio não tem graça. Elogio é que nem em jornalismo que a gente chama de release. A release é aquele negócio que alguém manda dizendo, querendo assim, fala aí do meu livro é tão bom, tem isso e aquilo. Óbvio que ninguém leva a sério. Bom mesmo é uma crítica bem feita, destrutiva, assim, a la Dawkins. É uma maravilha. A crítica é sempre mais interessante e divertida do que o elogio. Não é à toa que a gente sempre diz isso. É uma frase que foi sendo adaptada e tal, em princípio era de George Orwell, que é assim, jornalismo é falar mal de alguém. O jornalista existe para falar mal de alguém, relações públicas para falar bem. Porque o jornalismo é o quê? O jornalismo é publicar aquilo que alguém gostaria de esconder. É isso. O resto é propaganda, como dizia o George Orwell. Então, óbvio que a gente se acostuma com a crítica. Quando me mandam um elogio, eu penso que é falso. Quando me mandam uma crítica, eu sei que é verdadeiro. Além de tudo, o cara que elogia, ele pensa, eu posso fazer isso amanhã. Mas o crítico é um cara tomado de raiva, tomado de ódio, desesperadamente interessado em destruir o outro.
Ele não pode esperar até amanhã. O assassino não espera. Ele quer agir agora. Então, a internet trouxe essa ferramenta. E a gente precisa se proteger, porque todo mundo tem até uma certa dose daquilo que pode suportar. Tem uns que suportam mais, tem uns que suportam menos, tem épocas. Eu varia muito, tem épocas em que eu fico mais intolerante com os que não me toleram. E se um dia eu me tornar um serial killer, vocês já sabem por quê. Entende? Porque tem dias que dá vontade de sair matando todo mundo. Porque o que tem de mala é um troço impressionante. E as malas perderam a vergonha de ser malas. Agora é mala assim que fica se exibindo da esteira, passando, passa de novo, mais uma vez. A vida se tornou uma grande rodoviária de São Paulo, com a internet. É isso que eu penso. Então, o que eu queria dizer? Precisamos ser tolerantes com todos, até com os que não nos toleram, na medida em que isso é possível. Chega um momento em que precisamos também dizer basta, em que precisamos retomar os princípios. Qual é o princípio? A meu ver, modestamente, respeito à diferença. Respeito à diferença, mesmo quando o diferente me parece absurdo. Mesmo quando diferente, me parece ser o resultado de alguma deformação cultural. Mas eu preciso respeitar esse diferente. No mínimo, eu preciso fazer a seguinte pergunta. E se ele tiver razão? E devo fazer uma segunda pergunta. E mesmo que ele não tenha razão, por que ele não teria direito de ser como é? Por que todos deveriam ser conforme a minha razão? Por quê? E, além de tudo, para encerrar, realmente, aquele princípio. E se o outro é feliz como ele é? Por exemplo, acreditando. O meu princípio de base não era produzir mais felicidade e menos sofrimento? E se os outros são mais felizes na religião do que fora dela? Eu deveria censurá-los por isso? Então, eu acho que nós temos problemas demais, que eu não saberia resolver, mas que eu tenho certeza de que o Marcos Rolim conseguirá. Obrigado. Obrigado, Jeremia. Só antes de passar a palavra para o Marcos Rolim, após a conclusão dele, a gente abre para uma rodada de perguntas, intervenções, né? Quem deseja se dirigir de crítica né, aos nossos debatedores, e aí fica disponível a palavra para quem quiser. Então, nessa mecânica, então logo após a fala do Marcos Rolim, para quem eu passo a palavra agora. Bom, eu queria, de início, assim, agradecer o convite que o sindicato me fez para estar aqui. Eu não conhecia esse espaço e estou achando ele tão interessante, tão bacana assim para uma interação próximo de vocês, né? Também não esperava que nós fôssemos reunir tantas pessoas, imaginava um grupo menor, o que é sinal assim do acerto dos debates impertinentes, das conversas impertinentes, né? Estava me lembrando que há muitos anos atrás, coisa de, poxa, são 20 anos agora, quando deputado estadual aqui em Porto Alegre, eu criei uma história que era debates malditos, né? E a gente se reunia para fazer discussões sobre temas assim muito complicados, assim, tipo direitos civis de homossexuais, legalização das drogas, há 20 anos, né? Eu imaginava naquela época que passados 20 anos as coisas estariam bem resolvidas, né? E a gente se afastou mais talvez da resolução ainda de algumas delas. Dizer também da minha satisfação de estar do lado do Juremir. Eu conheço o Juremir há muito tempo, né? E sempre tive pelo Juremir assim, uma grande admiração, um grande carinho, mais que admiração, até o carinho talvez revele mais o meu sentimento por ele, porque eu acho o Juremir um sujeito genial, acho ele um intelectual da maior importância, um historiador de muito peso no Rio Grande do Sul, enfim, uma contribuição enorme. Tenho lido sempre os textos dele, né? E quero dizer a vocês o seguinte, nos últimos anos que eu me lembro, assim, eu acho que eu tenho um grau de concordância com os textos do Juremir, assim, sei lá, talvez 90% deles eu assinaria embaixo com muito prazer.
para minha surpresa, hoje eu tenho um grau de concordância baixíssimo com tudo que ele falou aqui, entendeu? Eu não assinaria nada do que ele disse. Mas, enfim, o que não muda nada, a minha admiração e o meu carinho por ele. Enfim, mas também não vou transformar a minha fala numa réplica ao que o Jeremir falou, porque não tem nenhum sentido. E se alguém tiver interesse no final, debate, se tivermos tempo, né, eu posso falar algumas coisas a respeito de algumas diferenças com temas que ele abordou. Incluindo o Richard Dawkins, com quem eu tenho uma relação bem distinta da dele e uma apreensão diferente também. Mas, enfim, até nesse ponto, eu acho que o Jeremir, quando fala, e quando eu discordo, eu acho que ele é genial e estimula, né? Eu não sei como é que ele é como professor, né, lá na PUC. Nunca assisti nenhuma aula dele. Os alunos devem adorar, porque ele é muito envolvente, muito criativo. Eu tenho a impressão que as provas devem ser um problema, entendeu? Como é que faz prova? Mas, enfim... Jeremir, eu vou fazer o que eu falei, depois no final a gente pode voltar e debater alguma coisa em torno desses temas de eventuais diferenças, enfim. Tem um sobrevivente dos campos de concentração, que foi Nobel da Paz em 86, o Elie Wiesel, e ele diz o seguinte, que a intolerância ela está situada no início do ódio. Eu acho que essa frase é interessante porque nos faz compreender a intolerância, ou nos permite imaginar a intolerância como sendo uma espécie de um estado, uma disposição inicial, né? É como um estado de espírito mesmo. A intolerância é uma predisposição. O ódio vem depois. O ódio ele é uma espécie de uma escada que a gente vai subir ou não, né? Ou vai subir até certos degraus ou não. O complicado dessa escada, que é o ódio, é que depois que a gente sobe é difícil descer, né? Porque ele deflagra um conjunto de reações, de outros mecanismos. Tudo na vida em sociedade, toda a nossa experiência social, ela tem que ser compreendida sempre em termos relacionais, né? Tudo que a gente faz provoca algum tipo de reação, tudo aquilo que toda intervenção feita, ela interage com um conjunto infinito de outros sujeitos e nesse conjunto de interações sociais as coisas vão se construindo muito distante daquilo que a gente imaginava, né? Ganhando novos significados, nos empurrando para certas posições. E o ódio é uma dessas dinâmicas que ganha uma vida própria, né? A gente nota isso muito nas guerras, por exemplo, né? O grau de selvageria, o tipo de atrocidades que se cometem que seriam inimagináveis em tempos de paz e que, por conta daquela dinâmica, né, de destruição, acabam alcançando níveis impressionantes. Muito bem. Isso significa o seguinte, que para vencer o ódio é preciso evitar que ele comece. Então, o tema da prevenção ele é muito importante aqui. Quer dizer, o que podemos fazer para evitar circunstâncias ou os cenários que são mais propícios ao desencadeamento dessa dinâmica de ódio, né? Por isso o debate sobre a intolerância me parece assim, uma escolha muito oportuna, muito importante nesse momento. Quais são as circunstâncias que nós poderíamos discutir que favorecem a emergência do ódio, né, e que estão, portanto, correlacionadas à intolerância como um fenômeno social, político, cultural? Eu acho que são várias, tem muitas, né? Eu não teria condições de descrevê-las todas. Algumas nós conhecemos, outras talvez nem suspeitemos. Mas eu diria assim que duas são muito comentadas, duas são muito fortes, talvez sejam as duas circunstâncias mais fortes na origem desse fenômeno que é a intolerância. A intolerância é um fenômeno aprendido. Ele é um fenômeno social, as pessoas não nascem intolerantes. Aliás, é interessante, as crianças, embora elas possam ser até perversas num certo momento, porque não têm certos valores, etc., mas elas, por não terem nenhuma referência teórica mais consolidada, elas são muito tolerantes. Eu não sei se vocês já viram na internet, tem um vídeo muito interessante, acho que se passa na Inglaterra, com um casal homossexual, são dois homens, casados, enfim, e eles se apresentam de mãos dadas na frente de um menino. O menino deve ter uns 4 ou 5 anos. E ele pergunta, vocês são casados? Né? E ele diz, sim. E ele diz, mas quem é o marido, quem é a mulher? Ele diz, não, são 2 maridos. Ele disse, 2 maridos? Aham, então tá. Ele sai, entendeu? Não tem nenhum tipo de espanto a criança. Por quê? Porque não tem a configuração moral definida a respeito, né, de um preconceito homofóbico, etc. Então, para que a intolerância surja como uma predisposição, como uma disposição, é preciso uma construção teórica. Que construção teórica é mais encontrada nessa disposição? Basicamente 2. O fundamentalismo religioso e o que eu poderia chamar de fundamentalismo político-ideológico. Essas 2 construções teóricas
Não estou me referindo à religião, nem à política, à ideologia estrito senso. Estou me referindo a um tipo de abordagem religiosa, a um tipo de postura diante da política e da luta político-ideológica. Aquilo que a gente poderia chamar de fundamentalismo ou dogmatismo está presente nessas duas abordagens, né? O fundamentalismo está muito associado à intolerância, e se nós examinarmos com mais cuidado esse fenômeno, a gente percebe que o fundamentalismo ele é, na verdade, um princípio hermenêutico. O fundamentalismo é uma forma de interpretar as coisas, no caso da religião, os textos sagrados. O fundamentalismo da religião ele é o literalismo, certo? Quer dizer, eu trabalho o texto procurando identificar no texto o sentido literal, porque eu parto do pressuposto que o texto é sagrado. Isso é forte na tradição cristã, é forte na tradição judaica, né? E talvez seja mais forte na tradição islâmica. Eu suspeito que seja mais forte na tradição islâmica. Especialmente porque o mundo muçulmano acredita no fenômeno da inlibração. A ideia de que o Corão não foi escrito por alguém, mas foi escrito diretamente por Deus, em árabe, claro. Né? E essa é a razão, inclusive, pela qual não se pode traduzir. Né? Quer dizer, a ideia de tradução pode ser criticada por algumas vertentes muçulmanas. Então, a ideia de uma palavra sagrada que é a expressão do texto divino, né? É mais forte do que a ideia de uma palavra sagrada escrita por apóstolos ou por seguidores de Cristo, etc., etc. Ou pelos antigos profetas, no caso do Velho Testamento. O curioso é que o fundamentalismo como fenômeno religioso, ele surge mesmo muito fortemente com o protestantismo. E por que isso é curioso? Porque a Reforma Protestante ela autorizou a interpretação dos textos sagrados. E claro, se eu autorizo a interpretação dos textos sagrados, o protestantismo ele dispensa a ideia de uma instituição chamada igreja para me dar o sentido dos textos, e o protestante ele vai aprender a ler, né? E vai ler a Bíblia em alemão, que Lutero traduz, para que ele possa conhecer diretamente a palavra sagrada. Então, se eu tenho essa dinâmica, eu estimulo a alfabetização, estimulo a consciência crítica, estimulo múltiplas interpretações, certo? Só que é essa possibilidade de interpretar o texto sagrado que me dá o literalismo, o fundamentalismo como uma das abordagens, a interpretação literal do texto. Até então isso não existia. Por quê? Porque quem dava interpretação era a Igreja Católica. Os católicos não tiveram esse problema do fundamentalismo religioso lá atrás, porque eles procuravam o sentido do texto sagrado no padre, na religião. A religião dava para eles o sentido. Tradicionalmente, os católicos costumam ser tradicionalistas, mas não fundamentalistas, por conta disso, né? Todo fundamentalismo, o literalismo, é conservador. Claro que é conservador. Mas nós podemos imaginar uma postura fundamentalista, religiosa, que seja respeitosa diante das crenças diversas que existem, né? ou da não crença. Podemos imaginar. Teoricamente é possível, na prática devem existir muitas circunstâncias desse tipo. O sujeito entende que uma verdade lhe foi revelada por Deus, pelo profeta, por quem seja. Essa verdade está no texto sagrado. Ele a conhece, é a verdade que lhe foi revelada como verdade, não há dúvida nenhuma para ele, aquilo é a expressão da verdade. Mas ele tolera, respeita que outros não tenham ainda feito essa descoberta. E convive bem com os infiéis, com os ímpios, entendeu? Com os ateus, etc., sem problema nenhum. Isso é perfeitamente possível. Então, do fundamentalismo não deriva necessariamente uma postura intolerante. É possível alguém ser fundamentalista e não ser intolerante. Estou dizendo é possível, em tese. Na prática, o mais comum é que as posturas fundamentalistas sejam intolerantes. Mas aí elas são já outra coisa. Já não são mais só fundamentalistas. O nome que se usa para isso na literatura internacional é a postura integralista. É curioso porque no Brasil nós não usamos esse conceito de integralismo. As razões eu acho que são óbvias. Do ponto de vista histórico, o integralismo significa um movimento político dos anos 30, do Plínio Salgado, né, baseado na doutrina social da Igreja Católica. Né. Há, portanto, um fenômeno político no Brasil que marcou muito essa expressão, integralismo. Agora, se vocês forem procurar a expressão em inglesa, integralism, vocês vão ver que essa ideia é a ideia muito particular de uma concepção religiosa que entende que o núcleo da religião deve ordenar a vida política e social. Ou seja, a partir de uma ideia religiosa, eu ordeno a vida política e social de acordo com essa ideia religiosa. Essa é a postura integralista. Isso não é mais fundamentalismo. Isso é uma coisa diferente do fundamentalismo. Estou falando teoricamente. Né? Como eu expliquei antes, é possível ser fundamentalista sem ser integralista. Sem querer que o outro se submeta à vontade que eu tenho de um mundo justo, bom, né, decente, de acordo com a palavra divina. No Brasil, nós temos perspectivas integralistas em curso.
fortes. Curiosamente aqui, elas são muito fortes, não sei se curiosamente, não sei se isso está em todo mundo, mas na América Latina certamente elas estão crescendo muito entre os evangélicos. Então há um fundamentalismo evangélico conhecido e uma perspectiva integralista de movimentos evangélicos muito fortes. Essa perspectiva parte do seguinte princípio: há uma verdade que me foi revelada, essa verdade eu tive acesso a ela, muitas pessoas lá fora não sabem dessa verdade e o meu papel é impor esta verdade a todos os outros. Essa é evidentemente uma fonte de intolerância. Primeira fonte de intolerância grave, né? Quer dizer, que é a perspectiva integralista que envolve essa ideia, que na verdade é o oposto da ideia de laicidade. O integralismo é o contrário da laicidade. A ideia de um Estado laico é exatamente a ideia de que separa Estado e religião, que transforma a religião num aspecto da vida privada das pessoas. As pessoas acreditam ou não acreditam, é um problema delas, mas não é um problema do Estado. Compete ao Estado assegurar a liberdade de religião, a liberdade de crença e a liberdade de não crença, de descrença a todos. Que ninguém seja perseguido por acreditar em Deus, que ninguém seja perseguido ou ridicularizado por ser ateu. As pessoas têm o direito de acreditar ou não acreditarem. Agora, o Estado é outra história. A lei é a lei criada pelo debate político no ambiente democrático, não é a lei que traduz a palavra divina. Aliás, a lei pode ser oposta à palavra divina, não tem nada a ver, são coisas completamente distintas. Essa ideia é a ideia moderna por excelência. Nós entramos na modernidade a partir do princípio da laicidade, da separação igreja e Estado. Por conta de não ter operado essa separação, não ter se secularizado, o Islã enfrenta hoje problemas graves, a gente acompanha um pouco desses problemas, né? Se modernizam pela tecnologia, mas não separam a igreja do Estado e a palavra divina continua sendo a lei em grande parte do mundo islâmico. Muito bem, o deputado Cabo Daciolo, não sei se é assim que se pronuncia, que curiosamente foi eleito pelo PSOL, deputado federal no Rio de Janeiro, acabou de ser expulso a semana do PSOL, né? Eu imaginei que não teria outro desfecho que não fosse a expulsão. Ele apresentou na Câmara Federal uma proposta de emenda constitucional, a PEC, uma PEC que foi chamada como a PEC de Deus. E o que ele propõe é o seguinte: a formulação do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal diz assim: todo poder emana do povo em seu nome exercido. Aí ele propôs que substitua isso para a seguinte formulação: todo poder emana de Deus, que o exerce diretamente ou por meio do povo. Eu acho que esse é um exemplo que simboliza bem a perspectiva integralista, né? Eu sou ateu. Esse cara está propondo uma proposta para a Constituição brasileira, que é a lei que regula toda a vida de todos nós, e ele vai me obrigar, se isso for aprovado, claro que não vai. Essa emenda é inconstitucional, né? Ela não pode ser votada, ela contraria o princípio da laicidade, ela é inconstitucional, claramente inconstitucional. Se por acaso a Câmara votar e aprovar isso, o STF caça no outro dia, porque ela é inconstitucional. Ainda bem. Mas, enfim, mas se isso fosse aprovado e tivesse valendo, eu estaria sob a norma de reconhecer obrigatoriamente que todo poder emana de Deus, ele pode exercê-lo diretamente ou me usando. E o cara teria me obrigado a isso. É inaceitável isso, é intolerável essa perspectiva integralista, né? Porque ela é intolerante diante da diferença. Então esse é o primeiro problema. Há muitos outros exemplos, né, pessoal? Não vou me estender com exemplos, mas só para referir para vocês a PEC de redução da idade penal, que propõe a redução da idade penal para 16 anos, que é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente, se eu perguntasse para você assim, me deem uma instituição no Brasil, só uma, que seja um exemplo assim de uma coisa que não funciona, de um negócio que transforma as pessoas numa coisa pior do que elas já são. Me deem um exemplo de uma instituição que é um fracasso, do começo ao fim, que não tem nenhuma forma de recuperar as pessoas. Vocês pensariam, prisões. E aí a PEC quer que a gente mande os adolescentes que praticam crimes para as prisões. Então é mais ou menos assim: eu vou pegar um guri de 16 anos que praticou um crime grave, em vez de mandar ele para a fase, onde ele pode ficar cumprindo medida de internação, com assistente social por perto, com uma professora dando aula, coisa e tal, eu não vou fazer isso, eu vou mandar ele para o presídio central. E eu entrego ele para os balas na cara, para que ele se ressocialize lá, com as facções criminais que operam lá dentro. Nunca mais veja nenhum agente público, né, dentro daquelas galerias superlotadas. Mas, enfim, essa PEC ela foi admitida no Congresso Nacional para tramitação, porque havia uma discussão se ela é constitucional ou não, se isso viola direito fundamental ou não viola, etc., garantias em cláusulas pétreas. Então, superada essa discussão, a maioria entendeu que sim, que ela pode ser objeto de votação, foi admitida a tramitação. Ela tramitando vai ser votado. O discurso de justificativa da PEC, não guardei o nome do deputado, um deputado do PP que apresentou em 1990 e poucos, muitos anos tramitando lá. Ele diz assim, ó: o moço hoje, moço é bom, né?
entende perfeitamente o que faz e sabe o caminho que escolhe. Deve ser, portanto, responsabilizado por suas opções. Aí ele lembra o profeta Ezequiel, do Velho Testamento. Cita: a uma certa altura no Velho Testamento, o profeta Ezequiel nos dá a perfeita dimensão do que seja a responsabilidade pessoal. Não se cogita nem sequer da idade. A alma que pecar, essa morrerá. Há mais 2 citações na justificativa bíblicas. Uma citação do rei Davi, que em que pese fosse muito jovem, sabia atacar o inimigo do seu rebanho, e uma citação do rei Salomão, que do alto a sabedoria dizia: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Isto é intolerável. Por que é intolerável? Porque a perspectiva religiosa é um direito dele, como cidadão, como pessoa, mas quando eu discuto uma proposta à Constituição brasileira, quando eu discuto uma lei, isto aqui não pode estar presente. Porque com a religião eu não tenho possibilidade nenhuma de debate. Como disse Juremir, a pessoa que acredita, ela crê. E quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Na perspectiva religiosa, o debate em si mesmo já é pecaminoso. Porque aquele que questiona a crença já está imerso no pecado. Então, por isso é uma contradição fundamental entre crença e entre política. A política é o espaço do debate, a política é o espaço da razão, ou das melhores razões. Aquele que no espaço público oferece as melhores razões, se presume, tem a mais chance de convencer as pessoas de que a sua posição é melhor. Ou então, quando isso não é possível, no debate político as pessoas formam compromissos, elas formam acordos. Abrem mão de certas posturas, o outro lado abre mão de certas posturas, se combina alguma coisa para que um certo impasse seja superado. Então, o espaço do debate político não é o espaço da crença. E se ele for o espaço da crença, nós voltamos à Idade Média. Nós recuamos para antes da modernidade. Por isso que o tema da religião, do fundamentalismo religioso, do integralismo religioso, ele é muito importante no tema da intolerância. A gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. Tem que separar, manter separado. E, claro, respeitar qualquer tipo de crença naquilo que que não envolva violação à legislação, aos direitos fundamentais, etc. Muito bem, falei nos evangélicos, mas quero fazer uma observação bem rápida. As perspectivas integralistas não são só oferecidas pelos evangélicos. Há grupos, que eu imagino que sejam minoritários, católicos integralistas, né? Inclusive no Brasil. Há grupos que acham, por exemplo, estariam dispostos hoje a apoiar governos autoritários, porque eles acham que a desmoralização e o desrespeito à autoridade é um sinal da decadência moral da sociedade. Eles acham que o fato de Deus ter saído do espaço público está na origem de vários dos males sociais, então eles querem colocar Deus no espaço público de novo, né? Vocês conhecem esse discurso, conhecem esse argumento, eu inclusive conheço um colunista de um jornal aí que escreve aqui com essa perspectiva, né? E que acha que o STF... Bom, depois eu vou explicar. Essa perspectiva integralista parte do seguinte pressuposto, de que as 2 principais vertentes modernas do ponto de vista político, que são o liberalismo e o marxismo, elas são incapazes de dar conta dos desafios da modernidade e, na verdade, não são 2, são uma. É por isso que essa pessoa que eu conheço como um integralismo católico, ele acha que o STF é um soviet, né? Porque a postura liberal, né, já é uma postura igual à postura marxista, é subversiva, etc, etc, etc. Então, é um pouco daí essa discussão. Muito bem, o fundamentalismo, nessa versão integralista, é o primeiro cenário da intolerância, propício à intolerância. Há um segundo cenário. E o segundo cenário é aquele oferecido pelas ideologias totalitárias, né? E nesse ponto, as versões mais banalizadas ou mais operantes, vamos dizer assim, para fazer justiça ao Marx, né, do marxismo, respondem por grande parte assim, desse cenário favorável à intolerância. Qual é a ideia básica? Eu acho que isso vem um pouco da filosofia da história do Marx. Essa ideia que o Marx chegou a imaginar, no seu tempo, isso é perfeitamente compreensível. Vocês sabem que o Marx dedicou o Capital ao Darwin, né? Ele achava que... e o Darwin não aceitou a dedicatória, né? Por preconceito, etc., contra os comunistas. Naquela época era uma coisa meio assim, arriscada ter qualquer proximidade. Mas o Marx dedicou ao Darwin, ele admirava demais o Darwin, tinha toda razão em admirar o Darwin, né? Que acho que foi o maior cientista que a humanidade já conheceu. Mas o Marx dedicou porque ele imaginava que havia descoberto para a história uma lei tão importante quanto a lei da evolução.
ou a teoria da evolução. A ideia de que as espécies evoluem, de que há uma luta pela sobrevivência das espécies, enfim, estaria de alguma forma espelhada numa teoria da história que o Marx projeta, né, como sendo uma espécie de lei histórica. E essa lei ela vai ter, como você sabe, enfim, essa contradição fundamental entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. A ideia de que as forças produtivas crescem sempre, e elas precisam crescer sempre, e há um certo momento onde as relações sociais de produção, basicamente a legislação que opera numa certa etapa histórica, amarra esse desenvolvimento das forças produtivas. E é preciso, então, nesse momento, haver uma revolução social, a ruptura das relações sociais de produção para que as forças produtivas sigam crescendo. Essa ideia que o Marx descobre como uma lei histórica permite ao Marx um conhecimento verdadeiro sobre o futuro. Vocês notem coisa complicada isso, porque não há nenhuma verdade escrita no futuro. O futuro é, por definição, aquilo que não é. Então, se eu projeto a ideia de futuro a partir de uma noção de verdade escrita no futuro, eu só posso sustentar isso como mito, como uma visão quase religiosa. Né? Não, o futuro é aquilo que será feito a partir da luta, da disputa agora. Não há nenhum sentido presente nessa história. Eu não sei para onde é que vai a história. O Marx sabia. Do capitalismo ele iria ao socialismo, do socialismo ele iria ao comunismo. Então ele descobre uma lei na história. E se eu tenho o sentido do futuro, se eu tenho a verdade escrita no futuro, que independe já da ação humana, no máximo a ação humana pode apressar esse futuro já escrito, eu reinvento a ideia de destino. Eu reinvento a ideia de providência. E essa é uma perspectiva religiosa, completamente religiosa. Essa noção da posse da verdade, da ideia de que nós somos o bem e os outros são o mal, está impregnada no marxismo, ou pelo menos nos marxistas, ou em grande parte deles. Está impregnada na esquerda brasileira, na esquerda mundial. Explica a intolerância da esquerda com relação às disputas políticas. Aliás, a esquerda no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, é impressionante isso, né? O inimigo mais perigoso para a esquerda é aquele que está mais próximo das suas posições. Né? Eu fui do PT durante mais de 25 anos, me afastei já, há muito tempo, desde 2003, não tenho filiação já há muitos anos, não estou filiado a nenhum partido. Me afastei mesmo de qualquer tipo de militância político-partidária. O que não me impede, eventualmente, de votar em candidatos do PT, enfim. Mas parto do pressuposto que o PT encerrou seu ciclo, não tem mais nada a oferecer ao país, enfim, me afastei com essa avaliação. Mas na época de militância do PT, os adversários mais ferrenhos, mais duros, as acusações mais graves que eu recebia, as críticas mais impiedosas, vieram dos meus companheiros, não foi da direita. Aliás, pelo contrário, de outras posições de fora, houve muitas vezes, na divergência, mais respeito, mais consideração do que internamente. Mas não é comigo, é com todos. É com todas as posições. Né? Então, a vocação autoritária, excludente, a intolerância presente no discurso, inclusive dos grupos de esquerda, é muito forte. Historicamente é muito forte. O que está acontecendo no Brasil? E aí eu encaminho para o fechamento dessa fala, para a gente poder discutir, conversar mais. Eu acho que está acontecendo um fenômeno muito interessante, assim, e de alguma forma assustador. Né? Como eu disse a vocês, todos os fenômenos políticos, a vida social, tem que ser pensada relacionalmente, em relação com outras coisas, né? Sempre em relação. Na política funciona muito um papel de constrangimento do discurso. Né? Um constrangimento do discurso. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Na época que eu fui militante do PT, logo no início, lá atrás, eu entrei no PT em 82. No comecinho, 84, desculpa, né? Campanha das diretas, lá no começo da história do partido. Eu era de um grupo clandestino que vinha da luta contra a ditadura, que era uma dissidência do PCdoB, chamava PRC, Partido Revolucionário Comunista. E nós achávamos, na nossa cabeça de osso para sopa, daquela época, a gente achava, minha geração achava, que era importante ter um grupo clandestino, organizado, do ponto de vista da proteção diante da repressão. Havia uma ditadura no Brasil, já estava no final da ditadura, mas ainda havia riscos, repressão, etc. Então esse grupo clandestino devia se manter e atuava dentro do PT como se fosse assim uma estratégia de infiltração, de entrar no partido, aproveitar os espaços públicos e manter a sua postura lá dentro, né, fechado naquele marco clandestino. Então atuamos assim no começo no PT. E tínhamos documentos próprios, tínhamos oradores que falavam em eventos com o rosto, né, legal do PRC, né, e atuávamos no PT. E o PT, claro, não gostava disso.
né? A gente ia para os debates públicos e as lideranças principais do PT nos acusavam de fazer entrismo no partido, de não ter compromisso com o partido, de estar usando o partido. E eles tinham razão ao dizer isso. A gente não se dava conta, mas eles tinham razão. Só que essa disputa conosco foi tão forte que a gente acabou fomos empurrados, digamos, para a perspectiva de pensar sobre aquilo que estávamos fazendo, sobre os limites daquela posição, e revisamos aquilo tudo e nos integramos mais fortemente à militância, à construção do partido. Não teríamos feito isso sem essa pressão, sem esse debate, sem esse constrangimento. O que aconteceu no Brasil mais recentemente é o seguinte: nós saímos de uma experiência da ditadura que foi muito traumática, muito forte. O Brasil rompe a ditadura militar, supera a ditadura militar sem ruptura, sem romper de fato, mas supera numa transição negociada. Mas todo aquele projeto que representava os segmentos mais conservadores, mais à direita, à extrema-direita no Brasil, estava derrotado naquele momento. Né? Foi derrotado mesmo, né? De um jeito não como nós queríamos, sem um acerto de contas com os crimes da ditadura, uma transição negociada, mas eles foram derrotados. Né? E mergulharam, tipo assim, se fingiram de mortos durante esse tempo todo, né? Quietinhos. Né? Começaram, inclusive, a alterar completamente o seu discurso. Vocês peguem toda essa turma que apoiou a ditadura, que apoiou mesmo, que viveu a ditadura, que aplaudiu, que calou diante da tortura, que aprovou os militares, todos posam de democratas hoje. Todos têm um discurso em favor da democracia. Né? E são os campeões da democracia. Claro, para não se lembrarem do que eles fizeram durante uma ditadura no Brasil. Né? Então, essa é uma derrota para eles. Foi uma derrota importante. Obrigamos a mudar o discurso. Isso é um constrangimento histórico. Certo? Durante um bom tempo no Brasil não havia direita sumida. Vocês lembram? A gente perguntava quem é a direita. Não tem direita. Todo mundo é centro. Né? Tinha a esquerda e o centro. Né? Os democratas, o centro, não tinha direita. Há um processo de desmoralização da esquerda no Brasil. E, infelizmente, você não precisa concordar com isso, eu digo isso da forma mais respeitosa possível, inclusive aos meus amigos petistas e a tudo aquilo que eu acho que significou esse sonho que o PT representou. Mas o PT dá uma contribuição decisiva, fundamental para essa desmoralização. Né? Quer dizer, o escândalo do Mensalão, mais recentemente agora os escândalos mais atuais, demonstram claramente o seguinte, quer dizer, esse projeto, né, moralizador da política brasileira, a ideia de reformar a política brasileira, não só não deu certo, é que a política brasileira reformou esse projeto. A gente queria reformar a política brasileira nos reformou. Né? O PT foi reformado pela política brasileira. O que existe hoje dele é uma caricatura, é um discurso vazio, solto no espaço. Né? Quer dizer, a ideia prática é outra, o objeto é o poder, né? O cinismo é a marca dominante, acabou. Entendeu? Em que pese a existência de pessoas dignas e pessoas que eu admiro e que vocês admiram e que merecem a admiração de todos os brasileiros, mas eles não representam mais esse projeto, a sua história não é mais o que está ali dentro, é outra coisa. Né? Muito bem, essa desmoralização da esquerda autorizou esse discurso de direita no Brasil de novo. Aquilo que o Jeremir fala, tipo assim, as malas estão hoje à vontade. É exatamente isso. Por que elas estão à vontade? Para dizer qualquer absurdo, para defender posições homofóbicas, para defender posições misóginas, né? Para ser xenófobo, para propor a discriminação, para falar contra pobre, contra negro. Por que há essa liberação desse discurso extremado, intolerante da extrema-direita? Porque não há constrangimento na esquerda mais. A esquerda faliu no Brasil. Quebrou. Quebrou. E a direita percebe um momento, né, e se apresenta com seu rosto todo. Vai avançar esse processo. Bolsonaro será candidato a presidente da República na próxima eleição. Por qualquer partido, não importa. Esse partido que irá o abrigar se transformará num partido fascista no Brasil. Nós teremos um partido fascista no Brasil com expressão de massa. Eu não sei quanto é essa expressão, talvez 10%, talvez 15%, já será um escândalo. Né? O fato é que 30% dos eleitores do Brasil estão disponíveis a aprovar teses de violência, e de perseguição, e de tortura, e de matar bandidos, etc. 30% pelo menos. Então há um terreno muito fértil para que esse discurso de intolerância avance. E ele avançará pela direita. É óbvio que avançará pela direita. Por que vai avançar pela direita? Porque a esquerda não tem mais moral para segurar. Ela se desmoralizou. Pode recompor isso mais adiante? Acho que até pode, mas não será o PT. Não será o PT. Vai ter que ser uma outra história, porque tem coisas que não tem jeito, entendeu? Marca mesmo, profundamente não tem jeito. Então, eu acho que esse é um tema que marca essa conjuntura. Né? Agora, do ponto de vista mais estrutural, e concluo dizendo isso,
Qual é a grande questão para resolver no Brasil do ponto de vista da intolerância? Eu acho, pessoal, para não entrar assim na formação brasileira, que seria levar para muito longe esse debate, mas do ponto de vista político, qual é o grande problema que resta a ser superado? O grande problema é que nós não temos no Brasil uma cultura democrática. Não há no Brasil consolidado, desenvolvido uma cultura democrática. E não há na direita brasileira e não há na esquerda brasileira. As perspectivas à esquerda e à direita, mais tradicionais, são perspectivas utilitárias da democracia. Utilitárias mesmo. Não são compromissos de fundo com a ideia democrática. Essa ideia de que, bom, há um tema importante de política pública. Qual é o procedimento? Eu vou colocar em debate na esfera pública, vou permitir que a população se mobilize, que haja um grande debate em torno disso. Vamos, a partir daí, aprofundar essa discussão, né, para lá adiante poder definir uma política pública que seja fruto desse protagonismo social. Não se propõe isso no Brasil. E a prova mais evidente disso, eu desafio vocês a lembrar aqui, de alguma proposta de política pública que os partidos brasileiros têm lutado nos últimos anos. Os partidos de esquerda, por exemplo. Qual é a luta que tem acontecido na última década no Brasil em torno de uma política pública proposta por um partido de esquerda? Quer dizer, não há luta por reformas, não há luta por política pública nenhuma. Quando muito uma resistência, quando muito uma disputa eleitoral, etc., mas não uma proposta, né, de longo prazo, de debate, discussão, etc. Então, nós vivemos no Brasil um paradoxo, que é o seguinte. Nós vivemos numa democracia. Claro que vivemos uma democracia. O Brasil tem hoje 30 anos de uma experiência democrática, é a mais longa experiência democrática da história da República, são 30 anos seguidos, nunca tivemos tanto tempo de experiência democrática, então estamos vivendo uma época privilegiada nesse particular, 30 anos de democracia, parece tão pouco, né? Mas é o máximo que o Brasil já teve. E, ao mesmo tempo, nós vivemos a experiência de uma democracia sem política, porque não se debate política nesse ambiente democrático. Há disputas eleitorais de poder, e são disputas de soma zero. Alguém tem que ganhar e alguém tem que ser derrotado. Então, a minha estratégia é como é que eu derroto o outro. E o outro pensa como é que eu derroto esse cara. Né? E eles vão para o debate não para produzir política pública, não para travar discussão sobre ideias, mas para derrotar o outro. E aí vale tudo. Vale tudo. O que o PT fez com a Marina na última eleição é imperdoável. É imperdoável. Eles destruíram a Marina. Eu apoiei a Marina, não estou falando aqui sem ter posição, votei nela nas últimas 2 eleições, por várias razões. A mais importante é que ela é minha amiga, e eu sei que ela é uma pessoa brilhante, honesta, dedicada e séria. Tenho 1000 divergências com ela. A primeira delas, a mais importante, é que ela é uma pessoa profundamente religiosa, o que não faz dela uma pessoa pior, pelo contrário, né? Ela é uma pessoa muito boa. Talvez até por isso, né? Não sei. Ou apesar disso, não sei. Mas eu gosto muito dela e apoiei nas 2 eleições por conta de concordâncias importantes com o programa dela, em que pese as diferenças importantes que eu tinha. Mas não foi pelas diferenças que a Marina foi derrotada. Não foi por um debate político que apontou limitações no seu programa. Foi por especulação, foi por intolerância, sacanagem. Qual era a principal acusação? Que a Marina era ligada a um banco, que ia entregar o Brasil na mão dos banqueiros. Se descobre agora que o problema era de concorrência, porque não era o Itaú, era o Bradesco que assumiu agora com a Dilma. Né? Então, quer dizer, tudo aquilo que se atacava os candidatos de que eles iam fazer se chegasse ao poder, foi ganhar e fazer o que ela atacava os outros. O que é isso? Então, a crise política hoje ela é também uma crise de legitimidade desse discurso. Porque ele não engana ninguém, a não ser quem quer ser enganado. Né? Quem quer ser enganado, bom, está no seu direito de ser enganado também. Fazer o quê? Mas não pega mais. Entendeu? E esse é o ponto, é um ponto da inexistência de uma cultura democrática, de uma experiência democrática sólida o suficiente para que a gente possa pensar democraticamente, intervir democraticamente, respeitosamente, com as nossas diferenças. Né? Não, a estratégia não é essa nunca, a estratégia é a derrota do outro. Isso produz intolerância também, isso produz ódio de parte a parte. Há um ódio contra o PT no Brasil hoje? Há um ódio contra o PT, é verdade que há. Há uma direita que está babando de ódio contra o PT. Mas, durante um bom tempo, esse partido odiou também, estimulou o ódio e botou todo mundo no saco, como se fosse todo mundo igual, corruptos, direita, não vale nada, e coisa tal. Foi. Bom, essas coisas voltam, entendeu? Elas têm um preço, elas pagam um preço. Então, nós estamos vivendo essa etapa, digamos assim, de uma polarização absurda, que não é uma polarização em torno de ideias para o Brasil, não se está discutindo saídas para o Brasil, está se discutindo estratégia de poder e a ideia é destruir o outro. Né? Então, dos 2 lados dessa polarização, um quer destruir o outro. A gente não pode entrar nesse barco.
né? Então, combater a intolerância é também superar essa polarização, que ela é falsa por tudo que se sabe, e tentar construir uma alternativa política para o Brasil, que é uma coisa muito complicada. Obrigado.